que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Vamos ler de novo? Esse texto ele é riquíssimo e poderoso. Versículo 3: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai, essa é a tua palavra nesta noite para ser, meu Deus, ministrada sobre o teu povo, sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, meu Deus, sobre aqueles que estão em casa também, essas famílias que nos acompanham dos seus lares. Meu Deus, fala com cada um nesta noite, fala, meu Deus, com cada família, com cada vida, Pai, de uma forma especial, Senhor. Meu Deus, que as nossas vidas sejam transformadas, os nossos lares, meu Deus, abençoados, que os casamentos sejam restaurados, que, meu Deus, haja comunhão entre pais e filhos, que, meu Deus, a bênção sobre o lar e sobre a família seja completa, Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Aleluia. O salmista aqui, falando a respeito de como os ensinamentos da palavra de Deus deveriam ser passados adiante. A gente precisa lembrar que naquele tempo não havia uma Bíblia como nós temos hoje. Eram os rolos e era muito difícil de se ter, mas os ensinamentos, eles eram passados com o maior rigor possível com relação ao seu conteúdo. Então, quando passava de pai para filho, tinha que ser passado exatamente como tinha sido recebido. Não é igual aquela brincadeira de telefone sem fio, né? Que um faz um negócio, fala um negócio, outro fala outro. Quando chega lá no final, não tem nada a ver com a mensagem inicial, virou uma bagunça. Quem já brincou de telefone sem fio? A gente já brincou disso quando era criança. Se você não lembra é porque faz muito mais tempo do que você imagina. Mas todo mundo já brincou disso. E quando o primeiro dá o recado, o segundo já muda alguma coisa, o terceiro já não entende direito. Quando chega no final, meu Deus do céu, imagina se fosse uma instrução importante, imagina se fosse uma regra a ser passada, uma condução de algo que não poderia ser modificado. Mas com relação à palavra de Deus, era passado, falado, mas só que havia um rigor muito grande, um cuidado muito grande, em como as coisas de Deus seriam passadas adiante, para que aquela nação, ela continuasse crescendo, edificada no Senhor, para que as gerações fossem abençoadas, para que os filhos passassem para os seus filhos e para os filhos deles, a mesma coisa, não tivesse alteração, não tivesse mudança, não mudasse os hábitos, não mudasse os costumes. E para que isso acontecesse, tinha que estar muito claro na vida de cada um como eles serviam a Deus. E aí
não era apenas um texto que eles sabiam de cor, mas como que era passado com tamanha fidelidade o conteúdo, porque eles viviam tudo aquilo que eles ensinavam. Então, quando a gente vai ensinar, irmãos, quando nós estamos ensinando, nós precisamos viver. Fala comigo, viver. Fala, vivenciar. Nós precisamos colocar em prática. E quando nós colocamos em prática algo, então nós conseguimos passar adiante, porque nós estamos simplesmente executando, fazendo. Então fica muito óbvio como é que se deve ser feitas as coisas. Não é assim, irmãos? Na nossa casa não é assim? Quando nós ensinamos os nossos filhos, quando os nossos pais nos ensinaram, eles ensinaram daquilo que eles viviam, nos ensinaram a caminhar conforme eles caminhavam, nos ensinaram a nos comportar conforme eles se comportavam. Não é assim? É ou não é? A gente não aprendeu dos nossos pais as regras de convivência, comportamento dentro de casa, comportamento na escola, comportamento no trabalho? Nós não aprendemos dos nossos pais? Não foram eles que nos ensinaram como a gente deveria fazer as coisas? Ou os pais, os avós? Mas só que o conhecimento é sempre passado de uma geração para outra. É assim ou não é? É ou não é, irmãos? O conhecimento é passado. Tem até uma história de um cara que ele ia pescar, e quando ele pescava e levava para casa o peixe, a mulher dele cortava a cabeça e o rabo para assar. Punha lá na assadeira o peixe sem a cabeça e sem o rabo. E aí passaram alguns anos, e aí esse homem resolveu perguntar para a esposa. Falou assim, mas olha, toda vez que eu trago um peixe, quando você põe para assar, você tira a cabeça e tira o rabo. Ela falou, minha mãe fazia assim, ela me ensinou desse jeito. É mesmo? E aí foram falar com a mãe, perguntar para a mãe por que ela fazia isso. Ela falou, porque minha mãe, a avó, né, no caso, minha mãe também fazia assim. E aí foram perguntar para a avó, por que a avó tirava a cabeça e o rabo para poder preparar o peixe. Ela falou, sabe por que eu tiro a cabeça e o rabo? É porque a minha forma era muito pequenininha, então eu tinha que cortar. Olha só como um hábito, um costume vai passando de geração em geração. Só que, às vezes, irmãos, as coisas simplesmente fazem sentido de serem feitas daquela forma, porque a gente aprendeu assim, a gente cresceu assim. Não é assim, irmãos? Então, nós vamos seguindo, nós vamos continuando a fazer as coisas como nós aprendemos. Então, dá para fazer o peixe com a cabeça e com o rabo tranquilo. Se na forma couber, faça, né? Mas, no texto que nós lemos, o que nós aprendemos? São 3 coisas básicas nesse texto, para depois a gente seguir adiante. Primeira coisa, levar a família a conhecer os mandamentos de Deus e a guardar os mandamentos. O salmista está instruindo aqui que as famílias devem passar de geração em geração o conhecimento. Conhecer a Deus, conhecer os mandamentos e guardar os mandamentos. Mas guardar os mandamentos não é apenas eu colocar aqui na cabeça e falar agora eu já sei da palavra de Deus. Mas é colocar em prática aquilo que eu aprendo. É executar aquilo que eu estou guardando no meu coração. Aí então, tudo faz sentido. Segundo ponto, necessidade de se lembrar das conquistas que passaram na vida. Sabe, tem pessoas que elas são apegadas ao passado. Elas se lembram só do passado. Não, porque no passado eu fiz tal coisa, no passado eu ganhei tal coisa, no passado eu conquistei isso e aquilo. E agora? Como é que fica? Nós não devemos nos esquecer das coisas que passaram. Nós devemos nos lembrar daquilo que passou, para que a gente entender que nós temos um presente. O passado serve para nós entendermos que nós temos um passado e que nós temos uma esperança de futuro. Você tem um passado que você se lembra dele? Você se lembra dele? É porque você está vivo, então você tem uma esperança de futuro.
Eu acho que só algumas pessoas entenderam. Você tem um passado? Você se lembra dele? Então você está vivo. É porque Deus já te deu uma esperança de futuro. Você tem um futuro. Você se lembra do seu passado não para você ficar lá, mas você se lembra do seu passado para você se lembrar de quem é você, para você se lembrar dos feitos de Deus na sua vida, para você se lembrar das conquistas, das vitórias, das derrotas, dos tombos, das aprendizagens, de tudo que a gente aprendeu ao longo do caminho, que nos trouxe até aqui e nos fez a gente ser quem nós somos hoje. E também, terceiro ponto, ensinar os filhos a conhecer a Deus e as obras de Deus. Quando nós lembramos o nosso passado, nós estamos testemunhando, nós estamos contando sobre aquilo que Deus fez. E quantas vezes a igreja aqui, vocês já ouviram eu e a pastora pregando, falando das coisas que aconteceram na nossa vida, de experiências, de vivências, de tombos, de vitórias. Por quê? É isso que nos fez sermos experimentados. E é isso que construiu a sua história. Foi o seu passado. Mas lá no seu passado, você não vai lembrar apenas da sua vida. Você vai lembrar da vida do Senhor na sua vida. Daquilo que Deus fez em você, na sua casa. Daquilo que Deus fez através de você. E isso, quando nós lembramos de tudo que Deus fez, de como Deus fez, então nós valorizamos quem Ele é na nossa vida, e nós valorizamos todas as obras dEle na nossa vida. O Senhor tem promessas para nós. O Senhor, Ele prometeu para nossa casa, para nossa família, grandes coisas. E nós precisamos entender que quando nós nos alicerçamos no Senhor, nós lembramos daquilo que Ele fez, nós exaltamos o nome dEle, reconhecemos as obras, guardamos os mandamentos dEle, guardamos a palavra dEle no nosso coração, vivemos conforme aquilo que nós aprendemos, irmãos, então nós vamos viver todas as promessas que Deus fez por nós. Abra sua Bíblia lá no Salmo ainda, Salmo 112, Salmo 112, versículo 2, diz assim: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Olha o tamanho dessa promessa. Olha a riqueza da promessa de Deus para nossa descendência, para aqueles que virão após nós, para aqueles que virão depois de nós, para os filhos dos nossos filhos e para os filhos deles. Deus tem promessas de abençoar a nossa descendência. A bênção não para em nós, a bênção segue adiante. Fala comigo assim: a bênção segue adiante, ela vai à frente. E isso é maravilhoso, irmãos, porque quando você recebe algo de Deus, aquilo transborda em você e atinge os que estão ao seu lado. Atinge primeiro você e a sua família, depois os seus familiares que te cercam você, seu cônjuge, e depois o resto das pessoas. Irmãos, a bênção de Deus, ela é exagerada. Ah, pastor, a bênção de Deus é na medida certa. Mas a medida de Deus é pequenininha ou a medida de Deus é grande? Então ela é grande. Ela é maior do que a gente merece. Ela é maior do que nós conseguimos carregar. Ela é maior do que nós conseguimos suportar. A bênção de Deus traz grande alegria. A alegria é tão grande que nós somos constrangidos pela bênção dele. Não é assim, irmãos? A bênção de Deus é maravilhosa, mas Deus, Ele chama a nossa atenção,
lá em Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. Versículo 26, Deuteronômio 11, 26. Diz assim. Na NVI, se eu não me engano, na NVI fala assim: preste atenção. Quem tem NVI aí, a versão NVI? Tem alguém que tem? Olha lá, ó. Eles colocaram na tela. Eu vou até ler aqui na tela, ó. Prestem atenção. Você já, alguma vez na vida, alguém falou assim para você: presta atenção? Alguém já falou para você? Fala para quem está do seu lado, fala, presta atenção. Não, fala com mais autoridade, é bronca. Fala assim, presta atenção. Ah, meu pai me dava cada chacoalhão. Presta atenção, menino. Não é assim? Porque às vezes a gente estava meio abobalhado pelo caminho. Presta atenção, menino, abre o olho, fica esperto, faz direito. Está fazendo tudo errado. Presta atenção. É isso que Deus está falando aqui, ó. Prestem atenção. Hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. O que Deus está falando? Hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Mas Deus está chamando a atenção, está falando, presta atenção. Estou colocando hoje diante de vocês duas opções: a bênção e a maldição. Segue o versículo. Versículo 3. Versículo 27. Primeira parte. Isso. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje te ordeno. É isso que está escrito aí? Vocês terão a bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, que hoje ordeno a vocês. Deus coloca duas escolhas diante de nós: bênção e maldição. Fala comigo, bênção e maldição. Ou maldição sai até baixinho. Fala comigo, bênção e maldição. É assim que tem que ser. Você tem que falar mais alto que você quer mesmo. Fala comigo, bênção e maldição. É isso. O que você escolhe hoje? Ah, bom, valeu a dica, né? Nós escolhemos a bênção do Senhor. Mas Deus, observe, que Deus coloca diante de nós o poder de escolha. Nós temos o poder de escolher o que nós queremos. Ou se nós queremos a bênção, ou se nós queremos a maldição. E como eu perguntei, ninguém falou que queria a maldição, certo? Ninguém quer. Mas só que às vezes, mesmo a gente não querendo, nós escolhemos. Detalhe, mesmo a gente não querendo, a gente escolhe errado. Porque as nossas decisões, elas precisam estar de acordo com aquilo que nós queremos alcançar. As nossas decisões precisam tem que ornar com aquilo que eu desejo. Então, se eu quero a bênção de Deus, cada escolha minha, cada decisão minha tem que me levar para a bênção. Agora, eu não quero a maldição, ninguém quer a maldição. Mas só que as minhas escolhas, as minhas decisões, não podem me levar para esse caminho. Não podem me levar para ter esse resultado péssimo. Se eu quero a bênção, eu tenho que escolher certo. E o que nós lemos lá no começo? Guardar os mandamentos do Senhor, ensinar os filhos nos mandamentos, lembrar das obras que Deus fez, lembrar de quem Ele é. E quando eu me lembro destas coisas, e isso está já enraizado no meu coração, faz parte da minha vida, eu vivo isso, então todas as minhas escolhas só vão levar para um resultado que se chama bênção. E é por isso que nós precisamos viver a palavra de Deus. No nosso lar, nós precisamos viver
a palavra de Deus. Dentro da igreja, eu preciso viver a palavra de Deus. Lá fora, no trabalho, no estudo, no caminho, onde eu estiver, eu preciso viver a palavra de Deus. E todo esse viver vai conduzir a minha história, vai me trazer um bom resultado, vai fazer com que as bênçãos do Senhor venham sobre a minha vida. Deus é um Deus zeloso, irmãos. Deus, Ele guarda as nossas vidas, Ele nos protege. Mas, como eu falei anteriormente, a gente às vezes acaba seguindo padrões, é ou não é? A gente segue padrões. Você já parou para perceber e observar quais os padrões você e os seus filhos têm seguido a respeito de você ou dos seus pais, dos seus avós? Você já parou para pensar nisso? Quais são os padrões que têm se repetido durante a vida? Quais são os sinais que têm sido sempre repetidos de geração após geração? O Vincenzo, meu filhinho, nosso filho, tem 10 meses e pouco. E ele faz um negócio que eu acho que um monte de gente já viu. Quando ele está ou muito alegre, ou quando ele quer alguma coisa que ele não consegue, porque ele não sabe falar, ele faz um negócio que é assim, quem já viu isso? Ele faz assim, parece que está bravo, mas é quando ele está muito alegre ou quando ele está bravo também ele faz. Quem fazia isso? Meu pai. Meu pai, quando ele estava muito nervoso, ele fazia assim, Eu lembrei esses dias, eu falei, meu Deus. E detalhe, meu pai já faleceu, já vai ter 11 anos e pouco que meu pai morreu. O meu filho, Vincenzo, não conheceu meu pai, mas só que isso está atrelado no nosso DNA, faz parte de uma herança genética que a gente recebe, e passa de pai para filho. Então como é que ele faz? Ele está imitando? Não, ele não viu ninguém fazendo, só faz porque está na herança genética que ele recebeu. Então, determinadas ações nossas, irmãos, são apenas os padrões comportamentais que a gente repete. Você já parou para pensar que você executa padrões que não foi você que criou? Que foram os seus pais que criaram, que foram os seus avós, seus bisavós, talvez mais distante que isso ainda. Eles criaram esses padrões, desenvolveram esses padrões, e isso vem vindo como uma herança nas nossas vidas. Mas isso não muda o resultado da nossa história. Se os padrões comportamentais que a gente repete, sem saber que a gente está repetindo, e a gente repete um monte, não alteram o curso da nossa vida, nós precisamos tomar cuidado com aqueles que podem afetar a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, faz as gerações sofrerem por causa de erros cometidos por alguém da nossa descendência antes. Nossa, pastor, então eu posso estar amaldiçoado, amaldiçoada por causa de alguma coisa que aconteceu antes, em alguém que eu nem conheci da minha família? Acontece muito, irmãos. Não vou aliviar a barra para você não. Eu não posso colocar açúcar no remédio. Acontece muito. A gente já viu, irmãos, padrões se repetindo por aí, na vida de tantas pessoas. Pessoas sofrendo a vida toda, os filhos sofrem a vida toda, os netos, e vai assim por diante. Enquanto esse padrão não é quebrado, irmãos, a coisa vai seguindo adiante, porque alguma coisa muito ruim foi feita no passado, alguma injustiça muito grande foi cometida, e trouxe resultados ruins para as descendências. Quando Deus fala, eu visito a iniquidade dos pais dos filhos, eu estou castigando os filhos pela injustiça dos pais. Terrível.
Aí não adianta você cutucar seu pai, sua mãe e falar: eu estou sofrendo por sua causa. Mentira, não tem nada a ver. Mas você precisa, se isso está virando algo repetido, de descendência, de geração após geração, isso precisa ter um fim. Fala comigo, precisa ter um fim. Precisa acabar. E como é que acaba? Tomando novas decisões, fazendo diferente, servindo a Deus com alegria. Pastor, tem uma oração que eu posso fazer? Tem, mas a oração precisa vir acompanhada de atitude. A atitude, ela tem um poder muito grande. A oração, ela tem muito poder nos seus efeitos, mas quando eu coloco em prática aquilo que eu estou aprendendo, meu Deus. Mas abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, versículo 6. Diz assim, Êxodo 20, versículo 6. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha o que Deus está falando, eu tenho misericórdia, olha na versão NVI, mas trato com amor leal até 1000 gerações, os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Trato com amor leal, cuido, tenho misericórdia sobre aqueles que guardam os meus mandamentos, sobre aqueles que obedecem a palavra de Deus, sobre aqueles que seguem debaixo da palavra do Senhor. Quantas gerações? Até 1000 gerações. Desde a fundação do mundo, irmãos, até os dias de hoje, não se passaram 1000 gerações. A promessa de Deus, quando Ele diz até 1000 gerações, Ele está falando assim: eu vou abençoar toda a sua descendência até a eternidade. Até a eternidade, toda a descendência, a partir de você, toda a sua descendência será abençoada, a partir da sua vida e da sua casa, da sua família, toda a sua descendência será abençoada. Aleluia. A vida, irmãos, deixa marcas na gente, não deixa? Deixa ou não deixa? Deixa cicatrizes. Você conversa com o Daniel no final do culto, ele te mostra algumas cicatrizes, né, Daniel? Cirurgias. A vida vai deixando isso na gente. Você perguntar para um monte de gente, tem gente que tem machucado de quando era criança, que tem a cicatriz. Eu tenho um corte enorme aqui, ó, uma cicatriz enorme no joelho. E um monte de gente tem cicatrizes da vida. É ou não é? Quem tem alguma cicatriz? Olha! Meu Deus, vocês aprontaram, hein? Fala assim, nós vivemos. Fala, nós vivemos. E continuamos vivendo. Nós vivemos, irmãos. Mas só que a gente pode falar dessas cicatrizes na carne, mas a vida deixa cicatrizes lá dentro em nós. Só que há uma pessoa que ela ficou com as cicatrizes nas mãos, que levou sobre si todas as nossas dores, levou sobre si todas as injustiças, todo o pecado foi lançado sobre ele, toda a divisão, toda a separação, tudo aquilo que feria a nossa casa, foi levado sobre ele. A palavra de Deus diz que sobre as suas pisaduras, sobre os seus machucados, sobre as suas cicatrizes, ele não teve porque não sarou, mas nós fomos sarados. Por causa dos machucados de Jesus, nós fomos sarados. Por causa de tudo que foi lançado sobre ele, nós podemos estar aqui hoje em família. Você pode estar aqui hoje com a sua família. E é a sua família aos pés da cruz.
Aleluia.